Então, abra, por gentileza, a sua Bíblia no capítulo 2 da carta aos Colossenses, no verso 20. Faremos um breve comentário sobre. Colossenses, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Faremos então a nossa oração de abertura e depois do comentário seguiremos com o capítulo 3, do verso 1 ao 4 também, ok? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, o seu povo se reúne aqui com o objetivo de ouvir a tua voz. Não há em mim, Senhor, nada que pudesse atrair pessoas. Não sou tão interessante assim. Todavia, Senhor, nós sabemos que o Senhor atrai o teu povo para perto de ti. Portanto, Senhor, abençoe aqueles que estão conosco nesse momento, aqueles que também não estão aqui, Senhor. O seu Santo Espírito possa ser com o teu povo, direcionando, Senhor, instruindo, não deixando faltar nada, Senhor, principalmente a tua presença. Nesse estudo, Senhor, que tu seja daquele que fala, e não eu, Senhor. Instrui-nos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome e edificação da tua igreja, teu povo, teus filhos, Senhor. Revela, Senhor, a tua verdade, que ela possa aquecer os nossos corações, que ela possa, Senhor, penetrar e criar raízes, Senhor, que ela brote, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, ter como bússola, ter, Senhor, como guia a tua palavra, que nos levará para perto de ti e que nos transformará cada vez mais para que nos pareçamos com o teu Filho, Jesus Cristo, o justo. Em nome de Jesus, seja conosco, abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, e prepara os corações para que possamos receber da tua parte. É o que pedimos em nome de Jesus. E amém. Amém, meus irmãos? Bom, quem daria o estudo hoje seria a Andressa, mas como eu tinha aqui esses versículos para concluir, decidimos que eu faria hoje, e nas próximas semanas ela vai dar a sequência. Mas se vocês recordam, estiveram aqui conosco, meditamos no capítulo 2 de Colossenses, do verso 16 até o verso 19, e falamos sobre o perigo de ensinos ruins, né? Tratamos a respeito não mais do gnosticismo, que nós já temos falado com bastante propriedade desde o início, né? Justamente porque esse é o cerne da carta. Falamos também sobre práticas pagãs, a religiosidade pagã, e como ela, nesse período, ali cerca de 60 depois de Cristo, ela vai sendo introduzida naquela comunidade cristã. E especificamente na nossa reunião de semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o perigo do sincretismo, falamos sobre o perigo, do legalismo, e ficou para que comentássemos no dia de hoje sobre a questão do ascetismo, que está justamente contida entre o verso 20 e o verso 23. Eu vou ler novamente para que a gente possa comentar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras: não manuseie, não prove, não toque. Pode parar por aí. Esses princípios elementares desse mundo que Paulo está tentando nos dizer é justamente sobre as verdades, conceitos, dogmas,
a linha de pensamento humana num sentido comum, geral, num sentido caído, né? No sentido onde não há Cristo que direciona. A ideia é, se nós agora estamos com Cristo, mortos com Ele, para que vivemos sobre a direção desse mundo? Sobre o politicamente correto, que é esse mundo que guia. Nós temos uma moral, ou deveríamos ter uma moral mais elevada, por ser a moral de Cristo. Nós temos uma noção de respeito, uma noção de amor que deve ser mais elevada, porque é a de Cristo. Então é por isso que esses princípios elementares, as razões, os conceitos, os preceitos desse mundo precisam ser rejeitados. E aí ele também fala sobre essas regras, no sentido de não manuseie, não prove, não toque. E aqui entra a questão do ascetismo, né? E no livro do Hernandes Dias Lopes, ele define o ascetismo como a crença de que podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo-nos de coisas, flagelando o nosso corpo e mortificando-nos fisicamente. Essa é uma prática bem antiga. Os primeiros pais da igreja, eles tinham esse preceito. Alguns iam para o deserto e ali se tornavam monges ascéticos, onde eles criam que, fragilizando o próprio corpo, vivendo ali na dureza do deserto, estando longe de outras pessoas, eles assim poderiam matar o pecado, matar a própria carne e se aproximar de Deus. Há um sentido onde a lógica parece bater, mas isso não é da parte de Deus, porque nós fomos chamados desse mundo, mas não fomos chamados para sair desse mundo agora. Então, o cristão, ele não deve se excluir, pelo contrário, ele deve se incluir e ele deve aproximar as pessoas de Cristo. A inclusão de que eu falo não é que a gente deve viver somente as quatro paredes da igreja e só ali a gente fala de Cristo e só ali a gente vive o evangelho. Pelo contrário, nós devemos, como diz a grande comissão, ir por todo mundo e pregar esse evangelho. Entende? Então, quando ele fala, não manuseie, não prove e não toque, é justamente esse sentido de que as pessoas pensam de que se eu deixar de comer tal coisa, se eu deixar de beber tal coisa, se eu deixar de fazer tais coisas, eu com certeza me aproximo de Deus. E havia a questão do flagelo, a noção de que se você punisse o seu próprio corpo, você assim estaria dizendo não para a carne e tornando o seu espírito maior do que ela. Perceba que tem cara de jejum, né? Tem cara de voto, mas não é. A gente sabe que o jejum é uma prática onde nós, objetivando ouvir melhor a voz de Deus, nós nos abstemos por um período determinado de alimentação, como que disséssemos a Deus, Senhor, mais do que comida e que bebida, a tua graça me basta. Então, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso o próprio Jesus diz em Mateus, no capítulo 4, para Satanás. Então, a ideia aqui é, por um breve momento, eu vou me abster daquilo que o meu corpo precisa para me ater àquilo que o meu espírito necessita. E naquele momento, eu vou ouvir a voz de Deus. O jejum não é uma barganha, o jejum não é uma moeda de troca, o jejum não é a forma de mover a mão de Deus. É como se fosse um rádio, que você percebe um chiado e você precisa sintonizar um pouquinho para que você escute melhor a direção da parte de Deus. Não é o voto também. A ideia do voto é aquilo que você promete para Deus sem nada em troca que você deseja fazer tal ação, né? Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o seu voto, não faça voto de tolo. É melhor não fazer voto nenhum do que fazê-lo e não concluir. Né? Tem cara de voto, mas não é. Qual o perigo por detrás dessa conduta? É que ela produz escravidão, proíbe, em nome de Deus, o que Deus não está proibindo. Se Deus não está proibindo que você coma, você não precisa deixar de comer. A gente vê isso em algumas práticas religiosas, a gente vê isso em algumas
estruturas cristãs, né? Algumas comunidades cristãs que dizem, não, você tem que vestir tal roupa. Se você não veste tal roupa, você está em pecado. Se você não sobe tantas vezes ao Monte X, você está em pecado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23 diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Em Atos, no capítulo 10, há um acontecimento relacionado ali à visão que Pedro tem com relação a um lençol com animais, e Deus manda ele se alimentar, ele diz, eu não posso comer aquilo que é impuro. E aí o próprio Deus, no verso 15, diz, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E logo em seguida ele acorda e entende que é preciso pregar aos gentios. Ok? Então existe essa percepção que deve ser rejeitada, essa ideia de que deixar de fazer algo por si só, ou fraquejar o seu próprio corpo, fragilizar o seu corpo, para conseguir algo da parte de Deus, isso você não ganha nada. Ok? É isso que Paulo está rejeitando. E agora, então, quando ele diz no verso 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam-se em mandamentos e ensinos humanos, quer justamente dizer que chegará um tempo onde tudo isso ficará para trás. Então, se tudo isso ficará para trás, não nos cabe colocar em evidência aquilo que o Senhor colocou em segundo plano, ok? Verso 23 diz, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como eu disse, parece bacana, parece bom, tem cara de jejum, tem cara de voto, mas com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo ainda fala que isso traz uma sensação de falsa humildade, porque a pessoa acaba tentando aparecer, dizendo, não, eu não faço tal coisa, se você faz é contigo, mas eu não faço. E aí você percebe que por detrás dessa fala há mais um sentido de se engrandecer, de ter a si mesmo em autoestima, o que a Bíblia diz que é justamente o que não devemos fazer, do que de fato agir como um cristão. E aí entramos justamente no nosso texto de hoje, nossa mensagem de hoje, do capítulo 3, de 1 ao 4, que vai falar muito sobre isso, sobre o ser um cristão, ok? Abra comigo, então, ou melhor, você já deve ter aberto a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao 4, e aí faremos comentários sobre esses versos. O capítulo 3 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E aqui eu trago uma citação do próprio Hernandes Dias Lopes, quando ele começa a tratar desse assunto. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, a verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Ou seja, convertido, ele parece com Cristo e ele deseja Cristo. Há essas duas forças que guiam o cristão. Ele quer ser identificado como cristão. Não é aquela do crente 007 que quer que ninguém saiba que ele é cristão. Pelo contrário, a ideia aqui é que o cristão ele tem o desejo, ele quer ser identificado como cristão. E, em segundo lugar, ele aspira por Jesus Cristo. Não só deseja ser identificado como pertencente à comunidade cristã, ele ama o Cristo da comunidade, ele quer estar com ele, ele deseja buscá-lo, ele deseja ser como ele. Então, esses sentidos norteiam o cristão. No dia de ontem, conversando com a minha irmã e com a Bruna, a Larissa fez um comentário sobre
2 canais do YouTube de famílias cristãs que ela segue, e ela gosta de ver ali como é o dia a dia daquelas famílias cristãs que, de algum modo, falam, né, como é a vida, por exemplo, em outro país, como eles tentam educar os filhos à luz das escrituras, há toda um sentido de demonstração de como deveria ser, de como é a vida cristã naquela determinada região, naquele determinado país. E, curiosamente, ela disse o seguinte, a primeira, comentando, ela fez e falou tal coisa, ok. Mas a segunda, o segundo vídeo, a segunda família, aí ela disse o seguinte, ela é cristã de verdade. Ela é cristã no sentido de que ela tem uma vida cristã. E aí nós conversando, percebemos que essa frase dela chamava bastante atenção. Por que que a segunda família, essa moça da família, ela se diferencia da primeira? Por que que essa foi facilmente percebida como essa é cristã, essa vive uma vida cristã? É de fato porque nós devemos ter um dia a dia, um caminhar diferenciado. E aí, essa pergunta ficou na minha mente e eu até faço para vocês, meus irmãos, trago para vocês. A gente deve se perguntar isso. Como é a percepção das outras pessoas em relação à nossa vida? É só crente nominal? Ah, ele diz que é crente, ok. Ou se não, as pessoas podem olhar para as nossas vidas e de fora e falar, não, aquele camarada ali, ele ama Jesus. Aquele camarada é cristão. Aquela moça, ela é uma moça cristã. A gente precisa almejar por isso. Que as pessoas vejam em nossas vidas muito mais do que os nossos dons, muito mais do que a gentileza, muito mais do que a bondade, que são coisas que provém de Deus e desaguam em nós, mas não é o sentido primeiro. Eu estou muito mais, e nós devemos estar muito mais preocupados em demonstrar que pertencemos a Cristo, que somos parecidos com Cristo, do que somos bons. Bondade para nós sem Cristo não é nada. Gentileza sem Cristo para nós não é nada. Nosso alvo é mostrar que a nossa vida é uma vida cristã. E dito isso, a gente vai pensar aqui no primeiro verso do capítulo 3, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ressalte aí na sua Bíblia, ressalte aí nas suas anotações a frase ressuscitados com Cristo, porque essa deveria ser o ponto de partida de todo cristão. Essa deveria ser a bússola moral do cristão. Portanto, ele já começa levando em consideração todas as informações que ele disse anteriormente, e ele já pressupõe que está falando com cristãos. Ele não está, essa não é uma mensagem de cunho evangelístico. Ele não está falando, você que não é cristão, se aproxime. Não, ele está falando para cristão. Porque ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, perceba que, de acordo com o que Paulo tem a dizer, ser cristão é uma prerrogativa. Ele já assumiu que você é. Já que você ressuscitou com Cristo, então eu tenho mais coisas para dizer. De modo que todo cristão deveria ao menos fazer essa pergunta antes de tomar uma atitude. Já que eu ressuscitei com Cristo, deveria eu falar o que eu falo? Já que eu ressuscitei com Cristo, deveria agir como tenho agido? Já que ressuscitei com Cristo, deveria almejar aquilo que eu tenho almejado? No capítulo 2 de Gálatas, no verso 20, a palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo aqui fala aos Gálatas
que a vida que ele vive, ela é tão diferente diante do acontecimento da crucificação de Cristo, diante do momento que ele entende que ele agora é cristão, que ele não pode mais viver da mesma forma. Melhor ainda, que a vida que ele vive agora não tem mais mérito nenhum. Que a vida que ele vive não é mais a primeira vida dele. É nova vida, é outra coisa. E ele vive agora pela fé do Filho, ou no Filho de Deus. Percebe a diferença? Em Gálatas, no momento em que a carta é escrita, algo diferente do que estamos vendo em Colossenses está acontecendo. Qual o problema de Colossenses? O povo, a comunidade cristã em Colossos, crê em Cristo, crê em Deus, ama a Deus e tem seguido com fé. No entanto, ensinos ruins têm se perpetuado naquela comunidade e por isso ela tem se enfraquecido. Em Gálatas, não. Está havendo um abandono do evangelho. As pessoas estão desanimando da fé, voltando às suas práticas antigas. E dentro desse panorama, Paulo ele transmite essa verdade. Eu já estou crucificado com Cristo. Então aquela outra vida, eu não vivo mais, eu não posso viver. A prerrogativa de ter ressuscitado com Cristo é que gerou uma mudança no meu coração, uma mudança na minha vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, a palavra de Deus diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se todo plano, se todo sonho, se todo desejo que brotassem em nossos corações, em nossas mentes, passassem pelo crivo de Cristo, seríamos muito mais felizes ao realizarmos ou deixando de realizá-los. Entende? Porque se Cristo é quem nos dirige, um sonho meu que não está de acordo com a vontade de Deus, não é um sonho que eu devo possuir. Muito provavelmente é algo que vem da carne, que vem de um coração que não ama a Deus. E, portanto, devemos rejeitá-lo. É claro que existem sonhos que são bons, mas existe também a direção do próprio Deus, e que Ele tem carinho e zelo especial por cada um de nós. E, nesse sentido, Ele nos dirigirá de acordo com a sua santa vontade e para o nosso benefício. O verso 2 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo continua. Ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. E aqui fica a pergunta: que coisas do alto são essas? Né? Bom, a verdade, meus irmãos, é que existem pessoas que não sabem, mas dia e noite acumulam ira contra si mesmos. Abra comigo em Romanos, no capítulo 2. A partir do verso 3, nós vamos ler algumas passagens. Romanos, capítulo 2, a partir do verso 3. Romanos, capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam, a partir do verso 3, perdão. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando
se revelará seu justo julgamento. Verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aqui, meus irmãos, precisamos pensar sobre o seguinte: se estamos ressuscitados, se fomos ressuscitados com Cristo, como Paulo disse no primeiro verso, devemos viver uma vida contrária àquilo que vivíamos. Se nós pregamos sobre uma verdade, não podemos compactuar com mentiras. Por quê? Porque isso, na verdade, não só prejudica o nosso testemunho, mas pode ser fator determinante sobre a nossa fé. Se somos, de fato, povo e filhos de Deus ou não. Somos o povo do caminho. Nós apontamos para Cristo e, portanto, não podemos seguir por outro caminho, por outra direção. Há uma canção do Fruto Sagrado, que é uma banda de rock cristã, e o nome da música é O que na verdade somos. E ele justamente diz uma frase semelhante. Ele diz: o que adianta apontar o caminho e seguir outra direção? E é justamente isso que Paulo está falando. Se ressuscitamos com Cristo, aquele que está no lugar mais alto, devemos procurar as coisas que estão no alto, que são do alto, e não procurar outras coisas, e não praticar outras coisas. Em Gálatas, no capítulo 5, existe uma lista de atributos que devemos buscar. Há pouco tempo, o nosso pastor ele tratou sobre isso, ele fez uma exposição num domingo à noite sobre os frutos do Espírito. Leia comigo, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Agora pula para o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. De modo que as coisas do alto que Paulo se refere em Colossenses é tudo aquilo que é aprovado, é tudo aquilo que contém na palavra de Deus, é tudo aquilo que vem do próprio Cristo e que devemos nos preocupar. Há muitos cristãos preocupados com dinheiro. E num determinado aspecto é lícito. Se a sua preocupação com dinheiro é com relação à sua família, ao seu lar, até determinado ponto, é lícito. Por que até determinado ponto? Porque o próprio Cristo disse que não deveríamos andar ansiosos, porque quem nos dá é o Pai. Deveríamos descansar em sua soberania. De modo, então, que, enquanto nos preocupamos com determinadas coisas, que são mundanas, às vezes deixamos de lado aquilo que provém do próprio Deus, que tem utilidade para essa vida e para a próxima. Como Paulo diz para Timóteo. Ele diz para Timóteo, cuidado, o exercício físico está ficando maromba. O exercício, o corpo, ele tem utilidade para esse mundo, não para o outro. Se dedica ao Espírito, se dedica à palavra, se dedica à vida cristã, que tem utilidade para esse mundo e para o outro. É claro que Paulo não está falando que ele deveria negar o corpo, que ele deveria fragilizar o próprio corpo, não. Mas que existem coisas mais importantes que a gente deve se preocupar. Se todo cristão se preocupasse mais com a sua Bíblia, se preocupasse mais em falar da parte de Deus, em conhecer verdadeiramente quem Jesus é e não quem eles acham que Jesus foi,
não veríamos tantos escândalos em nosso meio. Caminhando, verso 3, Colossenses, capítulo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E aqui, quero fazer duas menções que são dignas de destaque. Cristo não apenas morreu por nós, como nós vimos, mas também nós morremos com ele. No primeiro verso, Paulo diz, no capítulo 3, primeiro verso, Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo. Agora, no capítulo 3, ele diz que nós morremos. E qual é o sentido dessa questão? Voltando para as menções que eu gostaria de tratar com os irmãos, Cristo não apenas morreu por nós, e aí a ideia de substituição, Cristo na cruz me representou, te representou, e diante do Pai, como a Andressa nos falou há 2 semanas atrás, toda a escrita de dívida foi rasgada. Cristo passou por aquilo que nós deveríamos ter passado. Portanto, ele foi o substituto colocado em nosso lugar para sofrer, para pagar aquilo que nós cometemos. Essa é a primeira informação. Cristo morreu por nós, num sentido de substituição. Mas nós também morremos com ele. E aqui o sentido não é de substituição, porque nós não substituímos Cristo em nada. Ele nos substituiu na cruz. Mas quando Paulo fala que nós também morremos com ele, é um sentido de identificação. Naquele dia na cruz, o meu Salvador, ele me fechou os olhos. Naquele dia, o meu Salvador morreu. Quando eu percebo que Cristo morreu na cruz por mim e me transformo em um cristão, a partir daquele dia eu entendo que eu morri também. E agora eu vivo de acordo com Jesus Cristo. De modo que a primeira verdade, Cristo, que morreu por nós, é uma verdade teórica. É algo que nós devemos lembrar, ok? Não quer dizer que não aconteceu. Aí o meu sentido de teoria aqui é uma informação que te vale e que você deve guardar, ok? Mas, quando pensamos em que nós morremos também, essa é uma verdade prática. É algo que nós devemos viver. Então, quando você lembrar, Cristo morreu na cruz, isso aquece seu coração. Isso deve ser o ponto de partida para a sua conduta. E aí, quando você lembra, nós também morremos com ele. Então, eu me identifico com Jesus. Eu vivo como ele viveu. E a partir de agora, a minha vida tem que ser um reflexo dessa verdade. Eu não posso mais entrar em nenhum outro tipo de grupinho, vamos assim dizer. Não posso ser relacionado a nenhuma outra coisa que não seja Cristo. Quem é o irmão Augusto? Quem é o Augusto? Não, Augusto é crente. Não, Augusto, ele é... Qualquer outra coisa que venham a dizer sobre mim é menos importante do que a primeira. Porque eu preciso ser identificado como cristão. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 2, a palavra do nosso Deus diz que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O próprio Paulo pergunta e o próprio Paulo responde no verso 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo, então, testifica, ele afirma com propriedade que, então, nós vivemos como Cristo. E isso não é só uma teoria. Isso não é uma coisa só para o domingo. Isso não é uma coisa só para cantarmos. Isso é uma coisa que devemos viver. Nós devemos sangrar por isso. A nossa vida cristã, ela não pode ser apenas uma teoria.
ela deve ser prática. Precisamos partir para a prática. Que seja claro, que seja distinto, que vivemos como Cristo viveu. É isso que Paulo está tentando trazer para os colossenses. Não prestem atenção em outras coisas. Não se percam em preceitos antigos. Não tentem se amoldar a práticas de outros povos, de outros grupos. Nós somos identificados como cristãos. Precisamos ser como Cristo. E aqui chegamos no nosso último verso. Verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Vou ler novamente. Olha que curioso. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele. Segundo Paulo, Cristo é a nossa vida. Ele parte desse pressuposto. Ele parte desse princípio. Se Cristo é a sua vida, quando ele se manifestar, vocês também serão manifestados com ele em glória. De modo que você pode chegar a essa seguinte conclusão. Quando a sua vida, porque a sua vida é Cristo, quando a sua vida se manifestar, vocês também serão manifestados em glória. O que isso quer dizer? Bom, você já parou para pensar, e aqui cabe essa pergunta, já notou que uma das mais básicas acusações que as pessoas, que aqueles que não compreendem o Evangelho fazem contra nós, é que nós não vivemos? Você se lembra de algum acontecimento, de algo na sua vida que pudesse ser enquadrado nisso? Alguém disse para você, assim você não vive. Ah, não, fulano não vive, fulano só vai à igreja. Não, se você continuar se abstendo, se você continuar deixando de fazer essas coisas, você não vai viver nunca. Isso não é vida. Já ouviu coisas como essa? Essa é uma das acusações mais básicas que fazem contra os cristãos. Os cristãos, eles se negam de viver, então, de viver tais práticas, de cometer tais atos, que eles então não vivem. Bom, eles estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós vivemos. Mas vivemos em Cristo, como Cristo. Mas não vivemos totalmente, porque Cristo se manifestará novamente. E essa é a questão. Porque quando Paulo escreve a carta, ele está em 60 depois de Cristo. Cristo já havia se manifestado em Jesus. O Messias já havia vindo ao mundo. Então, o que Paulo está querendo dizer? Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, ele fala do último momento. O Cristo que veio como cordeiro voltará como leão. O Cristo que veio como advogado voltará como juiz. Quando ele voltar, haverá plenitude de vida. E essa palavra já é comum para a gente. Já falamos por 2 ou 3 vezes sobre essa noção de plenitude em nosso estudo aos Colossenses. O que significa, então, que nós vivemos, mas não vivemos plenamente. Porque quando Cristo vier, aí viveremos. E isso, meu irmão, é algo que você precisa ter no seu coração. Isso deve te aquecer nas noites frias. Isso deve te ser de energia, de força, de vigor. Porque há aqueles que pensam que o que eles podem gozar de melhor está nessa terra, mas nós não. Sabemos que o que há de melhor nessa terra foi a palavra que Cristo nos deixou. E quando ele voltar, aí seremos imensamente felizes. Por quê? Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele, ou seremos manifestados com ele em glória. Vivemos bem, mas não vivemos completamente no sentido mais amplo da palavra. Por quê? Quando Cristo voltar, meus irmãos, aí haverá felicidade genuína. Aí você poderá dizer, isso sim
é viver, isso sim é alegria, isso sim causa esperança em nossos corações. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem aos Colossenses que nós vamos abordar no dia de hoje. Note que pelo tempo tentei ser mais sucinto para que a gente consiga sempre fechar dentro aquele nosso prazo, entre 9, no máximo 9:10, 9:15, mas que a palavra de Deus ela possa atingir o seu objetivo, que é transformar corações, nos direcionar para perto do nosso Senhor. Legal? Vamos ao Pai em oração e depois abrimos para perguntas, para que você possa trazer alguma informação ali pelo Facebook, ok? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. De fato, Senhor, a vida que nós vivemos, temos que viver pela fé no Filho de Deus. Fomos, Senhor, crucificados com Cristo. Morremos com Ele, Senhor, mas também fomos ressuscitados. Senhor, que essa verdade, que essa mensagem aqueça os nossos corações. Que em nome de Jesus, teu povo não se esqueça dessa verdade, dessa afirmativa, Senhor, tão absoluta. Precisamos, devemos nos parecer com Cristo, porque fomos, Senhor, crucificados, mortos e ressuscitados com Ele. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Obrigado por esse momento de estudo, de meditação, de leitura da Tua Palavra. Continua, Senhor, nos direcionando. Obrigado, Senhor, porque temos certeza que o Seu Santo Espírito se faz presente quando o Seu povo se coloca em oração, se coloca diante de Ti. Obrigado, Senhor, por isso. Continua, Senhor, a abençoar nossas vidas. Continua, Senhor, a nos direcionar, porque de fato somos peregrinos. Quando Cristo voltar, de fato chegaremos ao nosso lar. Ele nos levará ao nosso verdadeiro lar. Obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, certos, Senhor, do perdão pelos nossos pecados. Amém.